Pode-se dizer que a história da psicologia é quase tão antiga quanto a história da humanidade, ou melhor, a história da ciência. Tal aconteceu com muita ciência contemporânea. Foi na Grécia Antiga, atrelada à filosofia, e nos primeiros intentos de fazer psicologia. A própria palavra psicologia vem do grego, a união de dois termos, psique, que significa alma, e logos, que significa estudo. A psicologia surge com o intento de compreender a alma humana, e por isso pode-se dizer que a história da psicologia é quase tão antiga quanto a história da humanidade. Ou melhor, a história da ciência. Tal como aconteceu com muitas ciências contemporâneas. Foi na antiga Grécia, atrelada à filosofia, que nascem os primeiros intentos de se fazer psicologia. A própria palavra psicologia vem do grego, que é a união de dois termos, psique, que significa alma, e logos, que significa estudo. A psicologia surge como um intento de se compreender a alma humana. Por isso que está originalmente atrelaçada à filosofia e à teologia. Pode-se dizer que a história da psicologia é quase tão antiga quanto a história da humanidade. Ou melhor, a história da ciência, tal como aconteceu com muitas ciências contemporâneas. Foi na Grécia Antiga, atrelada à filosofia, que nascem os primeiros intentos de se fazer psicologia. A própria palavra vem do grego, que é a união dos dois termos, psique, que significa alma. Olha que interessante, vem da alma do homem. E o logos, que é o estudo. O estudo do quê? O estudo da alma humana. A psicologia surge com o intento de compreender a alma e por isso está originalmente entrelaçada à filosofia. Tudo começa com a filosofia e também a teologia. Desde o princípio da história, o homem tem se preocupado em conhecer e compreender a si mesmo. O homem tem essa preocupação de conhecer-se a si mesmo. Sócrates, o filósofo grego, disse uma frase há 400 anos antes de Cristo: conhece-te e a ti mesmo. Existem escritos anteriores a Sócrates que já revelam tal preocupação. Entre elas, a Bíblia. A Bíblia é o livro que contém uma narrativa na qual se colocam questões de caráter psicológico, como por exemplo, o livro de Jó e o livro de Salmos. Vamos falar de etapas. A etapa pré-científica e suas principais teorias. A etapa pré-científica é assim denominada, pois nela suspeita-se da possibilidade de observar objetivamente e medir o fenômeno psíquico. Nela, a etapa se inicia no intento de explicar estes fenômenos de forma racional e sistemática ao conhecimento psicológico. O interesse dos pesquisadores nesta área foi gradativamente da alma para um novo conceito, que é surgir a mente. Olha que interessante, a mente humana agora começa a ser o alvo do estudo. Passaram a se perguntar no que consiste os processos mentais, que em vez de especular sobre funções da alma. Chegou-se a falar em psicologia sem alma. Contudo, isto não negava, nem afirmava a existência da alma, mas sustentava que o estudo da mesma estava fora do campo da psicologia e devia ser estudada pela filosofia e metafísica. Nesta etapa, surgem duas teorias que se propõem a estudar o funcionamento. Olha que interessante, nós precisamos entender que a psicologia precisa estudar a mente humana e a teoria das associações, a teoria das faculdades. Uma coisa que me chama a atenção são os psicólogos humanistas, que sustentam que não existe somente diferença entre matéria e a vida, mas também que existe profunda diferença entre a vida humana e o restante da vida animal. Olha que interessante, que coisa muito profunda.
Para esse grupo de pensadores, a vida humana apresenta características próprias dela, que não podem ser colocadas no mesmo nível que a vida animal em geral. Olha o quão diferente é o ser humano. Olha como a mente do ser humano. Essa diferença, segundo tais pesquisadores, se dá porque, além de categoria casualista, que sustenta pela mecanista, é a categoria da finalidade sustentada pela vitalista. Existe na vida humana a categoria dos valores. Olha só, nós somos medidos pelos nossos valores, ou seja, o homem não somente está empurrado por causa como seus instintos e necessidades, é guiado por fins como viver de acordo com as normas sociais. Nós somos regidos por leis, por compreensões. Antes de, sobretudo, está orientado por valores. Para o humanista, o ser humano é único. Olha só, na visão da psicologia humanista, o ser humano ele é único. Ser da natureza que se pergunta para que vive, qual o propósito da vida, qual o sentido da nossa existência. Desta forma, segundo esta linha de pensamento, o homem torna-se plenamente humano somente quando chega a ser consciente e responsável. Em outras palavras, quando descobre o propósito da própria vida, ele entende para que ele existe. E na função pastoral hoje, na função de líderes espirituais, nós temos que levar essa consciência para as pessoas. Qual o propósito da vida? Por que existimos? O que temos de tão interessante para poder compartilhar com os outros? A mente humana é muito vasta e muito rica.